Bom dia, família! Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco hoje e sempre. Amém? Amém! Vamos estar dando início mais uma espiritualidade para a glória de Deus, falarmos das coisas concernentes ao reino de Deus e Jesus Cristo. E hoje o tema que eu trouxe para a nossa reflexão, eu quero começar ele com uma pergunta. Você responda para você. Você sabe qual é o seu valor? Você sabe qual é o seu valor? Eu quero usar alguns textos bíblicos para mostrar a história de hoje. Entre uma ministração e outra, eu sempre estou usando um personagem para nós explicarmos como são, o que ele vivia e como ele, passando pelos mesmos problemas que todos os seres humanos passam, ele teve, apesar de não ter notoriedade, a sua participação no reino, ela foi notória. Porque existe um sentido que todos nós temos um chamado para fazermos a obra de Deus. E você precisa compreender isso. Nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, você está contribuindo com o crescimento de Deus. Ou deveria. Eu quero falar de André. Alguém conhece André? Quem foi André? Pois é. Para vocês entenderem, inclusive, quando estão desatualizados quando o assunto é Bíblia, né? André foi um dos discípulos. E por que você não soube me responder? Porque André não era um discípulo que a Bíblia estava mencionando o nome dele. Porém, eu quero falar da participação de André no reino de Deus. E que essa participação é a participação que Deus quer de mim e de você. Porque nós não viemos no mundo a passeio. Nós viemos no mundo com um ministério, com a missão de contribuirmos com o crescimento do reino de Deus sobre a face da terra. André, ele era irmão de Simão Pedro. E André, para que você entenda quem é André, é mais fácil nós começarmos falando de João Batista. João Batista, ele é 6 meses mais velho que Jesus. Quando o anjo vira para Maria e fala, olha, a sua prima Isabel, que morava lá nas montanhas, ela está grávida, já no 6º mês de gravidez. Então Maria vai até lá para confirmar que, de fato, a sua prima estava grávida. Então, João inicia o seu ministério, João Batista. Ele tinha 30 anos, aproximadamente, quando começou. Porque essa era a idade, naquela época, em que era se conhecido os ser humanos como maior de idade. 30 anos. O ministério de Jesus também começou a 30 anos. Então, se você nunca teve interesse em saber por que Jesus começou o ministério dele somente quando tinha 30 anos, porque essa era a época considerada que um homem alcançasse a maioridade. Então, provavelmente, com 3 anos, 6 meses, nós nos separamos com a cena em que Jesus vai ter um encontro com João Batista, no Rio Jordão, para ser batizado. E quem estava ali? Se você pegar no livro de João, capítulo 1, você vai entender que estava ali João Batista e 2 dos discípulos. O segundo, a Bíblia não faz questão de mencionar ninguém, mas um deles era André. E André, ao observar o ministério de João Batista, que falava que era para que o homem se arrependesse, que se convertesse, que era chegado o reino dos céus, André entendeu. Ele entendeu e passou a seguir João Batista. Aí quando Jesus vai se batizar, João fala para André, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo.
E aí, qual é a atitude de André? Eu quero que a gente aprenda com André, porque apesar do nome dele não ter sido notório, porque eu observo, né, uma das características da natureza humana, nós necessitamos de aprovação, da aceitação das pessoas, nós precisamos estar no foco, nós precisamos estar em evidência, é uma característica nossa. Mas eu quero que a gente aprenda com André, que não importa se as pessoas estão vivendo, se as pessoas estão te ovacionando, se as pessoas estão te admirando, pelo que você faz, pelo que você, né, você tem o seu valor independente do que você faz. Independente das pessoas reconhecerem o que você faz ou não, você tem o seu valor. E aquele que tem que ver, está vendo. Porque observando essa história de André, aí nós temos algo muito interessante. Então André, ele começou a seguir antes mesmo de Jesus, porque ele acreditou na vida do Messias e que ele deveria se converter, se arrepender de seus pecados e seguir a Jesus. E quando João então fala, esse é o Messias, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o que André faz? Quem discipulou André? Foi João, não foi? Mas quando João fala para André, eis o Cordeiro de Deus, ele não tem apego. Ele vai, primeiramente, em João, Simão Pedro, seu irmão, e fala para Simão Pedro, olha, encontramos o Messias. Ele vai até o seu irmão e fala, encontramos o Messias. Eu vou seguir. E aí ele começa a seguir a Jesus, sem apego ao seu discipulador. Tem muitas pessoas hoje que têm grandes dificuldades em discernir o Evangelho, porque elas se apegam na pessoa que ministra o Evangelho, no seu pastor da igreja, no seu discipulador, e não na pessoa que é o centro, a principal, no caso que é Jesus Cristo. Então André, sem apego nenhum, ele passa a seguir Jesus. E nós vamos observar as poucas vezes que aparece a pessoa de André, e você vai ver que ele não está preocupado em ser reconhecido por ninguém. Ele está servindo no reino à sua maneira, sem esperar nada em troca. Aí lá na frente nós vamos deparar com um texto ainda no livro de João, em que Jesus, né, vai ministrar para uma multidão. A palavra de Deus fala que era cerca de 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres. Como que Jesus, sem ter internet, sem ter a tecnologia, as redes sociais como tem hoje, né? Como que ele conseguia atrair tanta gente? Naquela época a fama de Jesus já havia se estendido. E sempre quando ele ia passar por algum determinado lugar, ele enviava alguns batedores à frente. E diziam assim, olha, Jesus, o Messias, tal dia, daqui uma semana, daqui a alguns dias vai estar passando por aqui. E nisso se reuniam as multidões, porque a sua fama já havia se estendido, os seus milagres, inclusive já havia pessoas que tentavam matar Jesus. Eu quero analisar a atitude de André, de uma pessoa que está sempre atenta, que não está se importando da grandeza, do tamanho do seu ministério, mas que reconhece que qualquer coisa que ele faça em benefício do Evangelho, em benefício do crescimento do reino de Deus sobre a face da terra, é algo extremamente importante. Uma outra estratégia de Jesus é que todas as vezes que ele reunia o povo, ele sabia que aquele povo iria comer. Muitas pessoas iam procurar ouvir Jesus, mas na realidade o interesse dessas pessoas era que quando terminasse ali os ensinamentos de Jesus, haveria comida para comer.
E aí nós temos mais uma vez a presença do André, do André. Naquela situação em que Jesus estava, o povo estava com fome e ele pergunta se não havia nada para comer. Mas observando André, antes que isso acontecesse, André viu que ali, naquele meio daquele povo, havia um jovem com um embrulho na mão. E provavelmente sempre atento, porque essa era a característica principal de André. Ele era uma pessoa atenta, ele estava sempre ligado naquilo que ele estava fazendo, não precisava ninguém pedir para ele. Ele olha e vê que o menino tem um embrulho na mão. Talvez ele tivesse pensado assim, como naquela época algumas pessoas já queriam matar Jesus, ele querendo colocar o grupo em segurança, ele chegou no jovenzinho e perguntou: o que é que você tem nesse embrulho? Aí aquele jovenzinho abriu o embrulho e viu que tinha 5 pães e 2 peixes. E aí quando Jesus pergunta se alguém tinha algo para comer, André, que era essa pessoa que tinha atenção, que sabia que tudo aquilo que ele fazia era importante, ele vai até Jesus e fala: olha, tem um jovenzinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí é onde acontece o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu não estou aqui dando ênfase ao milagre. Eu quero que vocês entendam a participação de André, porque ele sabia o seu valor, ainda que ele não fosse reconhecido. Porque se nós pegarmos uma escala, em nível de intimidade com Jesus, nós vamos ver que tem Pedro, Tiago, João, no quarto lugar vem André. Então ele não era uma pessoa que se preocupava em ser reconhecido, mas ele tinha sempre um acesso, porque nós vamos ver em determinado texto da Bíblia, em que estão 8 dos discípulos, ele seria o nome, mas não estão esses que nós consideramos que tinham mais intimidade com Jesus. Lá estava Bartolomeu, lá estava vários deles, mas não estavam os principais, Tiago, João e Pedro. Mas quem estava? André. Então nós não ouvimos falar o nome de André, mas só pode observar que todas as vezes ele estava presente. Aí, para nós concluirmos assim, qual é a importância de André, no dia Filipe, o que evangelizou um eunuco que tinha acesso às fronteiras, ele chega até diante de André e fala para André, porque Filipe sabia que André tinha um acesso que ele não tinha mais fácil com Jesus. Então ele vira para André e fala: olha, tem um grupo de pessoas que não são judeus, que estão interessadas em ouvir a palavra de Deus. Aí mais uma vez nós observamos uma atitude de André digna de ser mencionada. André poderia, se fosse um do nosso meio hoje, que precisa de aprovação, que precisa ser reconhecido, que precisa falar: eu fiz, eu aconteci, ele não fez dessa forma. Filipe virou para André e falou assim: vai lá, você que tem acesso mais fácil com Jesus, e fala para ele que tem um grupo de judeus que estão querendo ouvir o Evangelho. Qual foi a atitude de André? Não, Filipe. Você vai comigo. Você vai comigo. Era uma pessoa que não somente tinha acesso a Jesus, mas que ele queria que as outras pessoas também tivessem acesso a Jesus. Porque a visão de André sobre o seu ministério, o reconhecimento do seu valor, é que tudo que ele fazia para a honra e a glória do Senhor. Ele sabia qual era o seu valor. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu encontro pessoas falando: eu gostaria de servir a esse Deus. Eu tive muita dificuldade no início do meu ministério, porque também eu queria ser reconhecido como ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Eu fui missionário da igreja
O meu termômetro era não importar se as pessoas gostaram ou não da palavra que eu havia ministrado para elas. Eu também tinha esse entendimento errado acerca de qual era a minha participação dentro do reino e a minha necessidade de aprovação. Até quando eu escutei essa ministração sobre André. Porque André, ele tinha essa característica de ele não aparecer como eu perguntei no início da nossa introdução aqui, e ninguém souberam me responder. Por exemplo, pessoas querem ser lembradas, querem ser conhecidas, mas se eu perguntar o nome do seu tataravô, você seria capaz de dizer o nome do seu tataravô? Alguém sabe o nome do tataravô? Eu não me engano. Se eu não me engano, é tudo. Alguém sabe me dizer exatamente o meu tataravô? Então vamos facilitar um pouquinho. O nome do seu triavô. Facilitar ou dificultar? Eu vou facilitar, se você não lembra o nome do seu técnico, do tataravô. Bisavô, então. Bisavô. Sebastião. Você tem o tataravô, o bisavô, o avô e o pai. Nós estamos falando de 4 gerações aqui. Então, o seu triavô, quem lembra o nome do triavô? Manuel. Sebastião. Triavô. É o Biro. É o pai do seu avô. Mãe da pai do O pai do meu avô. Bisavô. Da minha avó. É bisavô, pai do avô é bisavô. Triavô é o pai do seu bisavô, você sabe? Não sei. Eu sei, Manuel. Pai do seu filho. Porque o nome do meu bisavô é Manuel, que era o mesmo nome do pai dele. Então, muitas pessoas vão saber, você sabe por quê? Eu sei do meu avô. Em 4 gerações, se eu perguntar para alguns, principalmente em se tratando da obediência que vai perder a sua identidade, é difícil até lembrar o seu próprio nome. Ô Biro. Seu Ô bisavô. Biro. Eu vou perguntar até isso pra minha mãe agora. Mas não é esse o sentido. O sentido não é importar qual é o nome. Eu quero que vocês deem a questão das pessoas desejarem ser tão reconhecidas, mas não demoram muito tempo, elas são esquecidas. Vocês estão entendendo? Em sermos notórios, em estarmos em evidência, mas não vai demorar muito tempo, você vai ser esquecido. Verdade. Agora eu estou falando de um homem, que o nome dele aparece muito. Tataravô, né? Tataravô, bisavô, avô e pai. Avô eu sei. Essa é a sequência da nossa genealogia. Avô eu sei. Agora, não é esse o objetivo. Então eu ia pedir para vocês prestarem atenção no que eu quero dizer como objetivo. O objetivo é dizer que não demora muito, as pessoas vão ser esquecidas. Verdade. Nós temos uma preocupação muito grande em ser reconhecido, em ter nosso nome sendo falado pelas pessoas, mas nós vamos ser esquecidos. Eu estou falando de um homem que o nome dele aparece muito poucas vezes na Bíblia, mas perpetua de geração em geração. Porque a atitude desse André, ela mostra que não importa qual seja o seu ministério, não importa qual seja o seu ofício, a sua profissão, importa que em todos os lugares, seja qual for a minha atividade, seja qual for a minha função, eu tenho que fazer o meu melhor, sabendo que é para Deus que eu estou fazendo. Aí as pessoas vão me perguntar, mas Bits, como que eu posso começar a fazer algo que seja glória para Deus? Por exemplo, se você pegar e entrar no seu quarto agora e ver que o papel higiênico está no chão, eu tenho certeza que muitos iriam olhar o papel higiênico no chão e pensar, não foi eu que joguei, então eu não vou pegar o papel higiênico no chão. Isso não tem nada a ver com o papel higiênico que está no chão aí. Vocês estão entendendo? Então eu quero que vocês entendam o valor de vocês, e nas pequenas coisas eu tenho a oportunidade de servir a Deus com o meu melhor. Pegar o papel higiênico no chão, e lavar o banheiro, no lugar que durante o tempo tem servido como sua casa, lugar onde você está, coabitando, convivendo com outras pessoas.
que maneira eu sirvo a Deus com excelência? André não precisou ser reconhecido. Ele apresentou, né? Ele convidou o seu irmão Simão Pedro, e Simão Pedro depois foi considerado na base do ministério de Jesus, ele foi considerado um dos mais amados. Em alguns textos nós observamos isso. Ele foi considerado. E André, que chamou o seu irmão, que convidou o seu irmão, discipulou o seu irmão, talvez, ele não se importava com isso. Porque ele tinha uma mente, ele tinha uma maturidade, ele tinha um entendimento de que o que importava era o crescimento do reino de Deus. O que importava para ele é que as pessoas viessem a ter o conhecimento de Deus. E que em todas as situações, seja elas quais forem, ele tinha uma grande oportunidade de servir a Deus. Ainda que fosse pequeno. É nesse sentido que eu estou dizendo que existe um sentido que todos nós temos um chamado para fazer a obra de Deus. Você pode começar fazendo ela aqui mesmo. Quando você for convidado para fazer uma atividade que vocês entendem como uma obrigação, né? Ou orar por terapia, por que eu tenho que fazer e talvez o outro não? Você está sendo comissionado a fazer algo, eu vou fazer o meu melhor para fazer a Deus. É dessa forma que eu encontro uma maneira de servir ao reino de Deus. E tudo que eu faço com excelência, pensando que é para Deus que eu estou fazendo, aquele que tem que ver todas as coisas, porque o céu vê todas as coisas. Para que vocês mudem essa mentalidade de que eu vou fazer uma carioca aqui, ó, eu vou jogar a sujeira por debaixo do tapete, pelo menos eu disse que fiz, deixa eu vou imaginar que eu fiz. Famosa meia boca. Meia boca, a garimbada, a maquiada. Eu estou falando de algo muito sério, meu Deus. E talvez você não julgue importante aquilo que você faça. Talvez para você não tenha a menor importância. Ninguém nunca vai ver você fazendo a sua melhor laboterapia. Ou que ninguém nunca vai ver você fazendo a sua pior laboterapia. Eu estou usando a laboterapia como exemplo, mas eu estou falando de tudo aquilo que você vai fazer na sua vida. Eu estou dizendo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer para Deus, é o meu melhor para Deus. Eu não me importo se as pessoas vão olhar o quarto que eu limpei e falar, olha como está meu quartinho, né? Olha, já viu um quartinho mais limpo que esse? Com excelência, né, Bits? Com excelência, fazer as coisas com Não importa excelência. se eu vi ou se eu não vi. Não importa que Deus está vendo. E é essa maneira que Deus observa a maneira com que eu estou contribuindo com o crescimento do reino sobre a face da terra. Vocês estão compreendendo? Sim. Estou falando de um nome na Bíblia que quase ninguém conhece, mas tudo aquilo que ele fez foi extremamente essencial, importante para que o plano, a estratégia de evangelismo de Jesus, o crescimento do reino de Jesus, acontecesse sem ser preocupado. E talvez você tenha grande dificuldade em aceitar a Jesus, em fazer as coisas, porque você não sabe o seu valor. Você não conhece o seu valor. Mas para Deus você tem valor. E as pequenas coisas que você faz para Deus têm valor. Se você as fizer com excelência. Você está entendendo? Sim. O tratamento que eu vou ter com o meu companheiro é a forma de eu servir a Deus. A forma com que eu vou servir o meu companheiro, eu estou servindo a Deus. A forma com que eu desenvolvo uma atividade, a forma com que eu venho na igreja, eu estou servindo a Deus. A forma com que eu canto louvor, eu estou servindo a Deus. É esse sentido que eu quero que vocês estejam compreendendo. Porque as pessoas estão perdidas na sua identidade, não reconhecendo o seu valor e achando que elas não são capazes de fazer nada, que não possam fazer nada que possa mudar. Comece com as pequenas coisas, com certeza que Deus vai mudar a sua história. E quando você estiver fazendo, você imaginar que é para Deus, você está fazendo não para homem nenhum, aí as coisas vão acontecer. Porque essa é a forma que, a princípio, é a forma que você está tendo para servir a Deus, contribuir com o crescimento, atender ao chamado que Ele tem para a nossa vida, que é o único lugar, e a
lugar, ainda que as pessoas, que você não tenha a notoriedade que você espera, mas você vai ser notado sem que o seu nome seja mencionado. Porque aquele que tem que ver está vendo. Eu estou falando para você começar isso hoje, pessoal. Vou fazer meu tratamento, é difícil, eu estou servindo a Deus no meu tratamento. Porque foi Deus que me livrou do caminho de morte no caso. Eu vou fazer meu tratamento, eu vou fazer o meu melhor, que é para Deus que eu estou fazendo, que é para Deus que me deu a vida, para que Deus que me deu livramento, morte, tantas vezes. Então eu vou fazer isso, porque essa é a forma que eu encontro. Contrário do que muitas pessoas imaginam, né? Estou fazendo meu casamento para agradar a minha família. Então você está com seu foco errado. Talvez o resultado da cabeça justamente por causa disso. Porque quando você entender que é para Deus que você está fazendo, o seu tratamento vai ser melhor, a sua laboraterapia vai ser melhor, o seu empenho vai ser melhor, as suas ações vão ser melhor, as suas falas vão ser melhor, porque o tempo todo. Porque uma grande característica de André é que ele era uma pessoa que estava atento o tempo todo. Enquanto estava todo mundo lá no meio da multidão, com fome, ele que era uma pessoa que estava atento, e que sabia que em qualquer momento era uma grande oportunidade de servir ao seu mestre, a servir o seu rei, a servir aquele que ele acredita. Né? Porque o grande diferença entre André e nós é que nós falamos em acreditar em Deus. Mas ele mostrava através das suas atitudes, da sua crença, as menores coisas possíveis. Porque enquanto estava todo mundo ali, ele já tinha feito uma análise da situação, ele já tinha preocupado, olha lá, porque se você estudar isso, né, as pessoas hoje estão preocupadas em hermenêutica, exegese, partes da teologia que são extremamente importantes, inclusive hermenêutica. Eu estudei, porém, né, eu só vou ser reconhecido se eu for numa igreja muito grande, onde as pessoas, né, da socialite vão estar, onde o pastor ele é poliglota, ele é bacharel, ele tem doutorado, ele tem diploma, ele viaja o mundo. Aí sim, eu estou no lugar certo e servindo a Deus da forma certa. Mas quando você pensar que você pode estar numa igreja pequenininha, sem expressão, onde o pastor muitas vezes nem sabe falar direito português, Começando o ministério. Começando o ministério, sabe? Nada, quem nasce grande é gigante, irmão. Quem nasce grande não existe, é gigante. Mas é gigante, eu também não. Eu estou falando para você, comece nas pequenas coisas. A partir do momento que você tiver entendimento dessa palavra de hoje, que para mim contribuir com o reino, o crescimento do reino de Deus, que essa é a missão que Deus me deu. É por isso que Ele me amou de tal maneira que Ele entregou o Filho unigênito dele para todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna, é porque Ele tem um propósito para a minha vida. Eu quero descobrir qual é o propósito que Ele tem para a minha vida. Você deve desejar descobrir esse propósito, mas eu tenho que entender que em mim tudo de Deus tem propósito. Então, as mínimas coisas que eu posso fazer para o crescimento do reino de Deus. Mas você acha que você está contribuindo com o crescimento do reino de Deus quando você está insatisfeito da sua vida e ainda vai fazer o seu companheiro que já tem os seus problemas, o seu alvo de lamentação? Quando você, por conta dos seus problemas, que parecem ser os maiores do mundo, acaba desmotivando o seu companheiro que não tem nada a ver com os problemas, porque você não entende. Deus te trouxe aqui para mostrar que você tem o valor, que você tem valor, independente do que uma sociedade inteira entenda, independente dos seus votos, independente dos seus estigmas, existe valor em você e Deus começa a provar o seu valor com as pequenas coisas, aonde você, não importa qual seja a atividade, não importa qual seja a tarefa, não importa qual seja a missão, em qualquer momento eu posso fazer o meu melhor para Deus, porque dessa forma eu estou contribuindo com o crescimento do reino dele, eu estou atendendo o chamado que ele tem para mim. Isso possa mudar a sua visão em relação a esse ambiente, porque
Deus não tem outras coisas para acontecerem daqui 10 anos na minha vida. Deus não me chamou, não está me falando que eu tenho valor para quando eu sair daqui com uma mentalidade do mundo, eu vou mostrar para as pessoas minha vontade, eu vou mostrar para as pessoas, eu vou mostrar para minha mãe, eu vou mostrar para minha mãe, começa a mostrar para Deus, começa a mostrar hoje aqui para Deus você tem valor, fazendo as pequenas coisas que são destinadas a você fazer, com a excelência, sabendo que é para Deus que você está fazendo e não para homem. Ele tem que ver quantas as coisas estão aqui. Vocês estão compreendendo a palavra de Deus? É firme, mas é para abrir os seus olhos. E muitos eu vejo perdidos nessa falta de entendimento. Você pode começar hoje, pequenas coisas, para Deus é muito grande, se a intenção do seu coração for fazer o seu melhor. Aí ele vai atribuindo a você. Você pode ter certeza disso. Que a caminhada com Deus é uma caminhada crescente, ascendente, progressiva. Aí Deus vai saber que quando Ele te deu um banheiro para você lavar, você fez com excelência, Ele vai entender que se Ele te der algo a mais para você fazer, também você vai fazer com excelência, porque você entendeu que é para Ele que você está fazendo. Aí as coisas começam a acontecer. O seu nível de relacionamento com Deus, o seu contato com os clientes com Deus vai aumentando. Se você observar na história da mulher, você vai ver que ele estava com Jesus praticamente o tempo todo, quando ele quase não aparece. Até quando os mais íntimos de Jesus não estavam, mas André estava. Por quê? Porque ele tinha essa característica de prestar atenção. Quando ele foi atrás daquele menino, ele estava preocupado, porque ele viu no mundo na mão do menino, e ele sabia que as pessoas queriam apanhar Jesus, talvez ele estivesse preocupado ali se não poderia ser uma faca. Naquele pacote que o menino estava levando. Ele foi para saber, será que é alguma coisa, será que é uma arma, será que é? Não sei, eu só sei que ele estava atento. E isso é o grande problema da humanidade, a falta de atenção, o julgar que as coisas são muito pequenas demais. Eu queria fazer as coisas grandes, mas talvez eu não esteja preparado para subir degrau por degrau para que um dia essas coisas alcance porque eu não dou valor nas pequenas coisas, porque eu não dou valor nas pequenas coisas, porque eu não valorizo a mim mesmo. Mas a partir do momento que eu fizer até uma atividade física, eu vou fazer a minha melhor atividade física, fazer para Deus. Eu estou fazendo. Ó, estou tentando pensar, olhando no espelho, falar nisso, estou lá para minha casa, lá está assim, estou andando numa escada. Perdi um cachorrinho, ele é desse tamanho. Um cachorrinho, vocês acharam que é o cachorrinho por aí? Eu não posso tirar a camisa agora, mas vocês têm a ver esse físico maravilhoso. E até quando eu faço atividade física, eu estou fazendo, agora eu vou fazer minha melhor atividade física, porque eu estou cuidando do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Sim, Porque verdade. vai ser reconhecido pelas pessoas. E aquilo que tem que ver está vendo. Então, hoje, eu quero saber o resultado dessa comunicação na sua convivência com o seu companheiro. Eu quero ver o resultado dessa administração para esse companheiro na sua laboterapia. Eu não estou falando para defender a clínica, não, porque se você faz a sua laboterapia, você não vai fazer na sua casa, você não vai fazer em lugar nenhum. Eu estou falando, se você entendeu essa palavra, você não vai mais fazer atividade nenhuma, participar de programação nenhuma, cumprir um cronograma, permanecer um tempo aqui, só para passar tempo, para agradar pessoas. Né? Logicamente, a sua família fica extremamente feliz em te ver no vídeo, em ver você participando das reuniões. Eu quero saber assim, se Deus te conhece e escuta o recôndito da alma, o cerne da alma do ser humano. Se Deus olhar para você, Ele pode dizer que você tem valor? Tem uma passagem que fala que com a mão direita fazer, a esquerda Precisa saber. Você está entendendo? Eu estou dando uma direção para vocês na espiritualidade de hoje. De todas as formas eu posso servir a Deus, não importa qual seja. Porque Deus está vendo, Ele julga a intenção do coração do homem. Se você for capaz de fazer com excelência as pequenas coisas,
ele vai cada vez acrescentando mais na sua vida. Porque ele vai entendendo que você tem cada vez mais, você está alcançando a cada dia mais uma maturidade cristã. Você está cada dia mais entendendo o propósito pela qual você existe. E aí ele vai atribuindo na sua vida outras coisas que são maiores. Eu quis um dia ser um ministro do Evangelho, porque talvez ele seja o sonho de todo mundo que vai fazer na área, né? Quem sabe um dia viajar no mundo, pegar a palavra de Deus, quem sabe, né, ser uma pessoa conhecida por falar do Evangelho, mas aí eu entendi que isso eu estava fazendo por egoísmo, orgulho, soberba, presunção, porque quem precisa ser reconhecido não sou eu, quem precisa ser reconhecido é Jesus. A minha função é vir aqui falar, transmitir a mensagem, e essa eu estou fazendo. E ainda no lugar onde vocês observam que não é todas as pessoas que gostam de fazer ou que querem fazer. Nós temos uma igreja que vem aqui colaborar conosco. Essa era uma área da existência humana, ou um problema da humanidade, o problema do cristianismo, que a maioria das igrejas deveriam estar absolutamente preocupadas em estar visitando, trazendo a palavra, cura, liberta, fora, tal. Mas aí tem eu aqui que eu dou uma muda porque não vai fazer. Vocês estão entendendo? E eu procuro fazer isso. Eu não venho aqui dar uma espiritualidade de qualquer jeito. Eu não venho aqui se preparar. Eu não vou dormir sem orar, sem imaginar, ou sem refletir em como foi o meu dia, e o que eu poderia deixar fazer melhor, o que eu poderia deixar de fazer. Eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é uma oração pedindo a Deus que pelo poder do Espírito Santo me inspire, me dê a palavra certa no momento oportuno, para que eu possa estar transmitindo, principalmente no momento da espiritualidade. Eu estou falando a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, que era para mim, era para você. E se eu viesse aqui para fazer uma espiritualidade de qualquer jeito, eu falasse qualquer coisa, pegasse ou mandasse simplesmente cada vez da Bíblia, não que isso tenha a sua importância, que tem, mas eu venho aqui procurando ensinar coisas da palavra de Deus que a gente vive e não reconhece. Né? Fazem parte da nossa vida, mas nós não temos conhecimento, como essa palavra de hoje, de um homem que nem se sabe muitas vezes na Bíblia, se não me engano, o nome de André aparece 5 vezes na Bíblia, João e Mateus. Leia Mateus e João, eu não consigo falar tudo para você, pelo interesse de ver a Bíblia, né? Você vai ver, todas as vezes que ele aparece fazendo algo que aparentemente era pequeno, mas que teve uma relevância, uma importância para o reino de Deus imensurável. E através dessa fala de Filipe com André, ele convida Filipe para ir juntamente com ele, não, eu poderia pegar a glória de sua glória, que também tem outra característica humana, né? Eu quero receber a glória das bênçãos do outro, da vitória do outro, dos feitos do outro. André poderia chegar e falar, legal, Filipe, obrigado, viu? Eu vou lá conversar com Jesus. E aí me mencionar o seu nome. Chegar lá em Jesus, não, Jesus, é o seguinte, irmão Jesus, sabe que eu estamos chato, eu tenho proximidade com ele. É um grupo de judeus aqui. Ficar com a glória, mas ele não fez isso. Filho, vem cá, levanta aí. Jesus, levado a ter o acesso a Deus. Jesus, eis aqui o Filipe. Ele falou algo para mim que é muito importante, e eu acho que é importante que você conhece. Fala para ele. Tem um grupo de judeus. Tem um grupo de judeus. Essa dificuldade que nós temos. Mas tudo bem. Vamos aqui. Vocês estão compreendendo? Então, se essa palavra serviu, nós vamos entender através das atitudes de vocês. Eu quero que vocês entendam que você tem valor. E as pequenas coisas, os menores processos, se você fazer, entendendo que é para Deus que você está fazendo, e para Deus isso é muito importante, porque Deus está, os olhos do Senhor
estão em todo o tempo, em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então, a minha lavoterapia hoje vai ser a melhor. A minha conversa com o meu companheiro hoje vai ser a melhor. A arrumação da minha cama hoje vai ser a melhor. A minha participação no meu tratamento vai ser o melhor. Você sabe por quê? Porque eu tenho valor, porque aquele que essa missão, esse ministério, sabe que eu sou capaz de cumprir com ele. Pare de ficar tentando enganar-se a si mesmo. Pare de tentar fazer as coisas tudo como uma carioquinha. Carioquinha, já sabe o que é, né? Fazer de qualquer jeito. Pelo menos eu fiz. Se é dessa forma que você pensa relacionado ao reino de Deus, é de qualquer forma que as coisas vão acontecer na sua vida. Comece a fazer as coisas sempre com a mentalidade de que o menor que elas são extremamente importantes. Imagina você trabalhando numa empresa que tem lá centenas de funcionários e eu não tenho o recolhedor de lixo para recolher o lixo da minha empresa. Então, se eu fosse fazer uma analogia sobre essa questão da empresa, qual é mais importante, o presidente da empresa ou o catador de lixo? Catador de lixo. Os dois são tão importantes. Os dois. Porque eu preciso do presidente Verdade. da empresa e eu preciso do catador de lixo. Ele não é menor do que ninguém, porque ele cata lixo. Porque se ele não catasse, o ambiente seria insuportável. Ou não haveria a menor possibilidade de se trabalhar no ambiente onde está lixo e ninguém recolhe. Deu para entender? Eu preciso desenhar. Eu. Quem vai fazer o melhor para Deus hoje aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu. Tem alguns que eu já vi até que já falam. Faça o seu melhor para Deus. E faça enquanto os outros. Pode parecer pequeno, mas para Deus não existe nada pequeno. Tanto que não existe nada pequeno, você